Quer melhorar no cálculo no xadrez? Então aproveita essa oportunidade, Maestria do Cálculo com o Grande Mestre André Diamante. Você será guiado durante 8 aulas ao vivo pelo Grande Mestre André Diamante e as aulas serão gravadas, você tem acesso vitalício a esse conteúdo, tá bom? O Diamante vai passar aí por aberturas famosas, cheias de ataque, pelos melhores jogadores aqui do mundo, e você vai então aprender a reconhecer temas táticos, aprender a calcular com eficácia, métodos de cálculo e tudo mais, e com isso vai melhorar bastante aí o seu xadrez, tá bom? E é condição especial, galera, para quem se inscrever aí até o dia 15 de março, tá levando 3 meses de assinatura na Academia Xadrez Brasil gratuitamente aí como cortesia, tá bom? Aproveita, tá com uma condição realmente muito especial, e os cursos antigos também, se você não fez os cursos antigos e quer fazer, aproveita que a gente também tá com uma belíssima promoção, tá bom? Aproveita aí, fica a dica. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estão preparados aqui para mais uma partida incrível entre o Google AlphaZero, o supercomputador da Google com redes neurais e inteligência artificial, jogando contra o então melhor computador da época, o Stockfish. Vamos para mais uma partida da nossa playlist Duelo de Bots, vamos lá. Assim como as outras partidas que eu já mostrei nessa playlist, essa daqui também é inacreditável. AlphaZero Google. Abre com cavalo em F3, temos aqui cavalo em F6 pelo Stockfish, C4, E6, deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume das peças, apenas, pronto, maravilha, E6 foi jogado, cavalo C3 e aqui bispo B4, cravando aí o cavalo, indo para uma ninzo inglesa, olha só, parece a ninzo índia, né? Mas aqui é conhecido como ninzo inglesa, na verdade o peão não está em D4, né? Essa é a diferença, o cavalo está em F3, então o cavalo não está cravado, é uma ninzo inglesa, olha só, então é uma variante da ninzo da abertura inglesa. Dama C2 foi jogada e agora a roque pelo Stockfish e aqui A3 atacando o bispo. O bispo toma, dama toma, A5 e aqui B4 diretamente pelo AlphaZero, né? Vale dizer que aqui a torre tá protegida aqui pela dama, né? Então não tem problema, por isso o B4 foi jogado, D6 seguiu pelo Stockfish e aqui E3 possibilitando o desenvolvimento do bispo. Cavalo em E4, a gente vê como esses computadores jogam diferente, né? Então aqui já um cavalo E4 atacando a dama, uma coisa bastante não convencional, né? Os computadores eles têm essa liberdade e eles têm uma precisão que garante para eles poder jogar dessa forma, né? Dama C2 foi jogado e agora o cavalo volta para G5. O que está fazendo aqui o Stockfish? Aqui B5 seguiu o AlphaZero, mantendo a ala da dama fechada, dificultando aqui o desenvolvimento do cavalo. E aqui cavalo por F3, G por F3. E olha que abertura confusa que a gente já tem aqui nessa partida, né? E aqui dama em F6 e as pretas já começam a colocar uma forte pressão aqui na posição, fizeram um ataque duplo. E agora AlphaZero, o AlphaZero segue aqui com D4 e cai o primeiro peão, dama por F3. E você coloca essa posição no Stockfish, o Stockfish já tá dando que tá melhor para as negras. O que tá fazendo esse Google AlphaZero, né? Bom, o computador não consegue compreender esse tipo de posição. Que dirá nós, né? Aqui dama por F3 foi jogada, a torre tá atacada, a torre G1 e aqui cavalo D7 desenvolvendo peça. Bispo E2 ataca a dama volta para F6, bispo B2. E de fato aqui, pelo preço de um peão, o AlphaZero tem aqui o par de bispos, tem um bispo que pode ficar forte, uma coluna G aberta, mas os computadores ainda continuam dando essa avaliação melhor aqui para as negras, curioso, né? Os computadores convencionais aqui e... Bom, a partida seguiu com dama H4, o Stockfish agora parte para cima do peão de H2, torre G4 atacando a dama falando vai lá, e aqui dama então por H2 capturando mais um peão. O AlphaZero tá entregando os peões e agora abriu a coluna H e segue perseguindo a dama com torre aqui em G3, na verdade tentando bloquear aqui a dama, né? E aí você pode falar o seguinte, mas agora a dama H1 cheque, o que fazem aqui as brancas? Poderia ter sido jogado, as brancas teriam que voltar ao bispo ou jogar um lance como rei D2 e a dama fica atacada. Poderia seguir dessa forma, mas aqui o Stockfish preferiu jogar com F5 e aqui então os computadores continuam dando que tá melhor para as negras e grande roque foi jogado agora pelo AlphaZero, entregando mais um peão aqui em F2. No entanto, agora o Stockfish prefere simplesmente jogar um lance como torre F7, segurar aqui o peão de G7, bispo F3 pelo AlphaZero dando suporte aqui para a casa de H1.
Aqui a dama tá ficando quase presa, né? Se fosse vez das brancas, dama H1 e a dama não teria para onde escapar. F2 está aqui bem protegido pela dama. Então dama H4 criando um corredor aqui para poder escapar. Torre H1 chegou de qualquer maneira, dama aqui em F6. E agora o que jogar? Galera, aqui começa a ficar uma coisa assim de outro planeta, O Alfa0, que já sacrificou aqui 2 peões, está jogando com 2 peões a menos, faz aqui o lance Rei B1. Rei B1, né? Aqui em vez de continuar atacando, tentando bombardear em G7, H7, Rei B1. A partida seguiu com G6, aqui o Stockfish se preocupando e agora mais um lance aqui de muita tranquilidade do Google Alfa0. Torre de G em G1. Ou seja, você tá com as torres aqui prontas para serem dobradas e tudo mais. Não, eu não quero dobrar as torres, eu vou voltar a torre aqui para G1. É assim que segue o Alfa0 com 2 peões a menos. Você fala, mas o que está acontecendo? A4, o Stockfish segue avançando na da dama e agora mais um lance incompreensível, Rei A1. Né? Esse é um xadrez de outro planeta. O que está fazendo aqui o Alfa0? Torre volta, o rei para B1, o que é isso? Torre G7 foi jogada agora pelo Stockfish, eliminando todos os problemas aqui na coluna G. E agora sim, o Alfa0 decide que é hora de começar a abrir um pouco a posição. Como? Primeiro aqui jogando o lance E4, excelente, tentando criar avenidas aí de ataque. Bom, o Stockfish mantém tudo fechado, joga F4 e agora C5, tentando abrir linhas. Quem tem o par de bispos deve abrir linhas, olha que interessante, o computador não fez aula de estratégia, mas ele já sabe disso. Aqui dama em E7 foi jogado pelo Stockfish e agora torre C1, galera. Mas se você tem uma torre na coluna G aqui e agora a torre C1 foi jogado pelo Alfa0, ele voltou a torre, jogou a torre na coluna C, tudo bem, começa a existir uma pressão aqui nessa coluna que pode ser aberta em breve. Cavalo em F6 foi jogado, trouxe mais um apoio para C5, né? Cavalo F6 foi jogado e agora mais uma sequência espantosa aqui. Primeiro o E5, olha o plano do Alfa0. E5, liberou aqui o bispo. Tá atacando o cavalo. D por E5 e agora, satisfeito por ter entregue mais um peão, o Google Alfa0 já está com 3 peões a menos, sai com torre 1. Né? Então ele tirou a torre da coluna G, ele tirou a torre da coluna H e trouxe as torres para as colunas C e E. Que bizarro isso. Aqui E4 foi jogado, agora tentando devolver um pouquinho de material para trocar peça. E bispo por E4 foi jogado. O Alfa0 decide que tudo bem trocar um pouco de peça, né? E aqui qual que é o ponto todo? O Stockfish não joga aqui cavalo por E4, poderia ter sido jogado. Mas as brancas ficam muito bem, depois de, por exemplo, dama aqui por E4, estão ameaçando o D5, vai abrir uma avenida, tem um ataque interessante, o peão está cravado, tem uma forte pressão na coluna E e as brancas ficariam muito bem numa posição como essa. Então o Stockfish aqui já começa a ter um pouquinho de problema, segue aqui com dama em F8, tirando a dama aí da coluna E e agora D5, segue avançando aqui o Alfa0, E por D5 e aqui bispo D3, entrega mais um peão aqui o Google Alfa0, né? Um espetáculo aqui, não dá pra gente compreender. O Alfa0 em vez de recuperar peão ele vai entregando mais, em vez de atacar na coluna G e H ele tirou as torres de lá e agora ele conseguiu finalmente abrir o bispo de casas escuras e a chave toda do Alfa0 foi essa. Ele conseguiu manobrar para fazer essa ruptura e agora esse bispo vale talvez muito mais do que esses 3 peões de diferença que existem aqui na posição, né? Olha que espetáculo. Bom, a partida seguiu com o bispo G4, a gente ainda não consegue entender como que o Alfa0 vai capitalizar em cima de mais espaço. E agora F3, galera. O Google Alfa0 entrega mais um peão aqui, mais um peão que o Stockfish não ousa capturar. O Alfa0 quer abrir agora também a coluna F, ele quer ficar com essas 3 colunas aqui semi-abertas para poder atacar. Não foi jogado bispo por F3, mas aqui poderia seguir torre F1 e depois de bispo E4, por exemplo, torre por F4 e continuaria com essa forte pressão na coluna F, forte pressão no ponto de F6, né? Esse é todo o plano aqui do Alfa0, por isso F3, exclama. Bom, o Stockfish aqui percebendo o perigo, volta o bispo para D7 e agora dama C3. A pressão é total aqui na diagonal de casas escuras. Cavalo H5 foi jogado, afinal de contas a torre está muito bem protegida agora. E aqui
Torre E5, o que tá fazendo aqui o AlphaZero? Ele encontrou uma avenida aqui na coluna E, a partida seguiu com C6 protegendo o peão central e agora a torre de C em E1, o AlphaZero tem o domínio da coluna E, tem o domínio da diagonal de casas escuras e um monte de peão a menos. A partida seguiu com o cavalo em F6 e agora dama D4 pressionando em F4, vai abrir a coluna F, C por B5 foi jogado e agora o espetáculo, entregou mais um peão e aqui bispo B1. Bispo B1, galera, Bispo B1, não dá pra entender um negócio desse, só dá pra apreciar. Só dá pra apreciar, esse é o xadrez de outro mundo. Acabou de entregar mais um peão e segue com Bispo B1 aqui. Tem 4 peões a menos. Tem 4 peões a menos o Google AlphaZero. A partida segue com Bispo C6 protegendo o peão central. E agora Torre E6. A pressão em F começa a ficar insustentável. É muita peça atacando aqui em F6, aqui torre F7 foi jogado. Uma outra possibilidade seria jogar novamente aqui com o lance cavalo aqui em H5. Seria uma possibilidade. Claro que aqui o AlphaZero iria continuar botando pressão, mas a gente fica curioso como é que essa engine seguiria, né? Com um lance como cavalo H5 que parece um lance bem sólido aqui da posição. Mas a partida seguiu com torre F7, um lance bastante coerente, trazendo mais uma proteção para F6. E agora torre G1, galera, torre G1. A partida seguiu com dama G7, dama por F4, pressão total, continua em F6, torre 8 propondo trocas e aqui torre D6, evitando as trocas, mantendo toda a pressão em F6, cavalo D7, aqui é uma ideia bastante interessante. A ideia é trocar peças aqui, tá atacando a dama, tá deixando a dama aqui em G7 para trocar um pouquinho de peça, mas aqui o AlphaZero não quer trocar peça não, ele volta tudo, Dama em C1, protegendo o bispo, atacando a dama e esse bispo virou o herói aqui da partida, virou um monstro esse bispo aqui. Eu não sei quanto vale esse bispo, deve valer uma dama. A partida seguiu com torre F6 e aqui você não vai querer capturar essa torre. Aqui o Google AlphaZero simplesmente segue avançando com F4. A partida seguiu com dama em E7, tirando uma das peças aqui da mira do bispo. E agora torre por F6, trocando cavalo por F6 e F5. Olhem essa posição e apreciem. Olhem essa posição e apreciem. Um bispo monstro na diagonal de casas escuras, uma torre bem posicionada na coluna G, uma pressão infinita nas casas claras e a dama pronta para poder entrar para a batalha na hora que ela precisar. Uma posição poética, maravilhosa, construída aqui pelas redes neurais, pela inteligência artificial, contra o melhor computador do mundo, Stockfish. A partida seguiu com dama em E3, desesperadamente propondo trocas, mas agora, depois de feito todas essas manobras e com um monte de peão a menos, o AlphaZero fala agora está na hora de recuperar, né, de realizar o lucro. E segue aqui com F por G6, permitindo trocas. Dama por C1 foi jogado, mas agora G por H7 cheque. E olha só, esse rei não pode vir para H8, senão bispo por F6 entrega checkmate instantaneamente. E o rei também não pode vir para F8, senão H8 promove para a dama e as brancas vão ganhar essa partida tranquilamente. Então a partida segue com o único lance possível, rei F7 foi assim que seguiu na partida e agora torre por C1 e as brancas estão completamente ganhas, né? Por que, Rafa, que as brancas estão ganhas aqui? Não dá pra jogar Qual que é a ameaça aqui das brancas? As brancas estão ameaçando torre F1 aqui, uma pressão insustentável, a torre vai ficar sobrecarregada, tentando guardar a casa de promoção e vai ter que defender o cavalo e as brancas estariam completamente ganhas. Ah, mas não dá pra jogar então D4 aqui, tentando bloquear o ataque ao cavalo? Torre F1 chegaria de qualquer maneira. Se o rei tenta escapar, rei E7 ou rei E6 tanto faz, aqui dá pra seguir com torre 1, cheque, e depois de, por exemplo, bom, aqui você não vai querer bloquear, não dá pra bloquear com nenhuma peça, teria que simplesmente voltar o rei, e aí você poderia trocar aqui, e o peão vai ser promovido na sequência, né? Então, aqui teria que jogar um cavalo por H7, forçado, e as brancas teriam uma peça a mais, uma torre a mais, né? Que coisa maravilhosa! Então, como é que o Stockfish resolve isso? Ele tem que fazer um lance forçado aqui. É forçado capturar esse peão, seguiu com o cavalo por H7 e agora finalmente o AlphaZero, o Google AlphaZero realiza o lucro e tem no final das contas uma peça a mais. Rafa, uma peça por 2 peões, ele tinha entregado tanto peão, recuperou um pouquinho agora, mas ainda tem 2 a menos. Vamos ver a técnica perfeita agora do AlphaZero para tentar vencer essa posição. Torre E3 foi jogado, agora a torre aqui em D1, rei E8 aqui, rei A2, melhorando a posição do rei, bispo D7, bispo D4. Notem a cooperação perfeita entre essas 3 peças e o rei agora
Notem o que vai acontecer. Torre H3, o bispo volta aqui para proteger os cheques em C2, bispo E6, torre em E1 cravando ali o bispo, rei D7 protege rei B2 se aproximando das peças, torre F3, torre E5, dando espaço aqui para criar um bloqueio, a torre G3 foi jogado torre E3, ataca a torre crava o bispo e agora o rei consegue passar para C3, torre G4 ataca o bispo, torre F3 foi jogado, rei E8, torre F2, protegendo o bispo de casas claras, torre G3 cheque, rei B4, todo mundo se protegendo, que maravilha, a torre G4 foi jogada atacando o bispo e agora a torre D2 dando suporte. Bispo D7 foi jogado, o rei vai invadindo em A5, torre em F4, agora bispo E5 atacando a torre, torre em F3, torre D3 propondo trocas, torre F2 ataca o bispo, bispo D1, que maravilha, que cooperação incrível que vai acontecendo, bispo C6 e aqui simplesmente depois de rei B6, o Stockfish abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui as brancas de fato invadiram a posição de uma forma perfeita, a cooperação perfeita entre as peças, não deixando uma vulnerabilidade, uma possibilidade de contrajogo sequer para o Stockfish. E aqui não dá mais, pessoal. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Claro, dá pra jogar mais uns 20, 30 lances? Dá, né? Dá pra jogar um torre F5, torre E3 protege o bispo, torre F1 persegue, bispo H5 salva com o tempo, o rei E7, o bispo vem pra G4. Aqui vai ter que fazer muita manobra ainda, mas o computador, percebendo que aqui não vai ter jeito, acabou abandonando, né? B4 para dar um pouquinho de emoção, criar um peão passado. É uma possibilidade, né? Mas não tem realmente muito o que fazer. Aqui depois de peão toma A3, por exemplo... bispo toma e rei toma, e as brancas têm 2 peões passados, o bispo controlando a casa de promoção, e não tem mais o que fazer, né? Torre H4, o peão avança, rei E6, ataca o bispo, aqui C6, o bispo tá protegido, A2 para criar uma emoção, vai C7, olha aqui, mas aqui tá bem protegido, né? E não tem mais o que fazer. Torre C4, por exemplo, tentando, aqui você promove, e aqui já fica mais claro que é um final completamente ganho aqui para as brancas, né? Que partida espetacular, galera! Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e ver a precisão aqui dessas máquinas, né? Se é que o relatório pode nos dizer aqui alguma coisa. Mas aqui a gente vê o seguinte, 97% de precisão. Claro que não dá para esse computador recreativo aqui do chess.com avaliar, né, de uma forma intensa, mas a gente vê que ele não encontrou nenhum erro, nenhuma imprecisão aqui do AlphaZero, né? E encontrou algumas imprecisões aqui do Stockfish. Uma partida de outro mundo, uma partida completamente surreal, mostrando essa tecnologia do Google AlphaZero. Foi entregando 1, 2, 3, 4 peões, volta a torre, volta a bispo, e quando você vê, tá ganho, no final das contas fica com uma peça a mais. É um negócio só pra gente realmente assistir e admirar. Não precisa entender, é só admirar. Beleza, galera? É isso, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.